Olá, meu amigo empresária e empresário forte do ramo dos turismo. Você que é dono de agência de viagem, é claro que você não pode deixar de aproveitar o seu serviço, aproveitar, né, a utilização aí das hospedagens, das viagens para trazer de exemplo para o seu cliente. Então é por isso que a gente mudou um pouco o cenário, saiu do escritório para poder falar um pouquinho com vocês aqui também, trazer uma nova aula e falar sobre os erros mais comuns que sua agência pode enfrentar aí em relação ao seu cliente. Né? Erro que é você que comete. A gente falou de erros de terceiros, quando a companhia aérea traz uma falha na prestação do serviço e que vai te gerar um prejuízo, vai gerar um prejuízo para o seu cliente, e por conta da sua responsabilidade, você vai ter ali, no final das contas, que assumir aquela responsabilidade. Agora, tem erros que não é a companhia aérea, que não é a empresa de hospedagem, que é a sua agência que comete. Talvez você, quando você é uma urgência, né? Ou então os seus funcionários, como por exemplo dele, o erro do nome na hora de escrever ali na passagem. Olha só, fica tranquilo que quando é um erro no nome em uma passagem aérea nacional, é muito mais tranquilo de resolver e até mesmo às vezes você nem vê que errou e aí o seu cliente consegue viajar normalmente, porque o controle ele é mais tranquilo, tá? Não tem tanto rigor, certo? E na legislação, no artigo, na resolução 400 da ANAC, no artigo 8º, já prevê a possibilidade da correção no nome, tá? Em voos nacionais não tem nenhum custo e pode ser feito até o momento do check-in. Então, se você tiver algum perrengue, vá lá na resolução 400 da ANAC, no seu artigo 8º, que você vai verificar essa resolução, esse artigo, e você vai identificar a proteção que você vai ter ali, que traz a resolução, para você não ter nenhum prejuízo e você ficar tranquilo. Agora, já se esse erro for um erro de uma viagem internacional, tá, no nome, aí é um pouquinho mais complicado, porque realmente você vai precisar fazer a correção desse nome, porque o controle ele é muito mais rigoroso, certo? Mas também, tanto na viagem nacional quanto na viagem internacional, a companhia aérea ela tem a obrigação de corrigir o nome até o momento do check-in, caso o passageiro solicite. É isso que diz o artigo 8º da resolução. Já na viagem internacional, pode ser cobrada alguma taxa de correção de nome, e aí não será abusivo se a companhia aérea lhe cobrar essa taxa. Mas saiba que você tem sim como solicitar essa correção se você cometeu esse erro, ou até mesmo se o passageiro mandou para você o nome errado e depois ele verificou que tinha alguma coisa ali errada e aí você teve que corrigir, certo? Caso a companhia aérea não altere esse nome e o passageiro não consiga viajar e você solicitou antes do check-in, lembra que até mesmo o passageiro lá antes de viajar chega um pouquinho mais cedo, tá? Para poder tentar corrigir o nome. E aí gerar a prova que houve a tentativa de correção de nome antes ali do check-in, ou no aeroporto pelo passageiro, ou você através do telefonema, de call center, de chat, gerou a prova, a companheira não corrigiu, o passageiro não viajou, aí você vai ter direito de entrar com a ação contra a companheira, você ou o passageiro, para recuperar esse prejuízo que a companheira tinha o dever de corrigir o nome, já que foi solicitado. Beleza? Um outro erro que pode ocorrer também com sua agência de viagem, que é você que pode cometer, é o erro, né, de destino, origem, o erro da data que o passageiro comprou a passagem, que o passageiro queria viajar, o erro do horário, pode ocorrer algum tipo de erro na hora da emissão. E esses erros, em primeiro lugar, você tem que ter procedimento interno para solicitar ao passageiro, né, que mande corretamente os dados do destino, origem, destino, os horários que ele quer, certo? Se ele quer voo direto, se ele quer voo com conexão, tudo isso é importante que você tenha ali no seu procedimento interno com os seus funcionários para que você consiga diminuir sempre, sempre ao máximo esse erro, certo? Agora, Geraldo, fiz isso tudo, o que mais que eu posso fazer? Na hora da emissão da passagem, no primeiro dia, pedir para o passageiro conferir e ele dá ok. Conferiu, deu ok, está tudo certo, porque isso vai ajudar você a minimizar. Se tiver algum problema, você já resolve de forma mais rápida, não tem tanto prejuízo. Então, se você solicitar para o seu passageiro conferir a passagem na hora que você envia, você vai conseguir aumentar a diminuição de erros por sua parte.
Porque se ele identificar, aí você vai conseguir, no prazo de 24 horas, cancelar aquela passagem, emitir uma nova e não vai pagar multa. Mas se isso acontecer depois que já passou das 24 horas e o passageiro descobre no dia da viagem ou em um momento posterior, aí a agência vai ter a responsabilidade de resolver aquele problema, tá? Então, olha só, você, caso o seu funcionário ou a sua agência, enfim, de maneira de uma forma geral, erra o destino, o horário ou algo do tipo, o passageiro sim vai ter o direito de exigir aquela passagem que ele comprou inicialmente com a origem, o destino correto, com o horário correto. E aí, caso você tenha que emitir uma nova passagem ou algo parecido, você pode também tentar entrar em um acordo com o seu cliente para ajustarem um menor prejuízo para a sua agência. Caso não tenha acordo, você vai ter sim a responsabilidade de garantir e ter a obrigação de emitir uma passagem correta. Por quê? Se o cliente comprar uma nova passagem do próprio dinheiro dele, por exemplo, se você emitir uma passagem que o voo inicial já passou porque você emitiu errado e ele comprou a nova, você vai ter que restituir, ou através dele solicitando de forma amigável, ou através de um processo judicial que ele pode entrar contra a sua agência. Então é importante que você saiba se o seu funcionário erra no destino, na origem, no horário, ou se é você também, tem que sim a obrigação de trazer um novo serviço com os horários, com os destinos corretos que o seu cliente pediu, certo? E é claro, tudo em uma conversa você pode minimizar os prejuízos. Se você conseguir encaixar em algum outro voo, que mesmo não sendo o voo que o cliente solicitou e ele aceitando, você consegue aí bater esse martelo, resolver esse problema, sem ter que ir para um processo judicial, sem ter que ir para a audiência, resolver isso no judiciário. Muito obrigado, nos veremos na próxima aula.